Vocês acompanharam conosco, né, a divulgação aí do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que anunciou através da rede social dele, depois distribuiu uma nota dizendo que não vai renunciar ao cargo de prefeito da cidade de Vila Velha, que segue, né, no cumprimento aí do mandato dele. A gente vai conversar agora com a nossa comentarista de política, Letícia Gonçalves, excepcionalmente chegando aqui às quartas-feiras também, para fazer uma breve análise dessa decisão anunciada hoje. Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Inclusive, acabei de publicar uma análise em A Gazeta, gazeta.com.br, quem quiser também ler, mas vou falar aqui também, compartilhar com vocês. Já tem um tempo, alguns dias, eu até escrevi também uma coluna sobre isso dias atrás em Gazeta, que estava rolando já um burburinho aí de que provavelmente o Arnaldinho promoveria um dia do fico, né, assim como Dom Pedro I, porque ele foi dando alguns sinais confusos, trocados. Não dava para cravar ainda se ele realmente ia permanecer na prefeitura de Vila Velha ou se ia continuar tentando ser candidato. Para isso ele teria que renunciar ao mandato até o dia 5. Ele estava dando alguns sinais dúbios ali, mas ontem principalmente tinha muita gente que entrou em contato comigo sobre reserva, assim, apostando que o Arnaldinho permaneceria na prefeitura de Vila Velha e que até voltaria a se aproximar do grupo do governador Renato Casagrande. Para quem acompanha aqui meu comentário na CBN semanalmente, já deve ter percebido que o Arnaldinho fez várias movimentações recentemente e algumas reviravoltas, né? Ele era do grupo do governador Renato Casagrande, queria ser candidato ao Palácio Anchieta com o apoio do Casagrande, mas o Casagrande decidiu apoiar o vice-governador Ricardo Ferraz, do MDB, que é hoje o pré-candidato governista ao Palácio Anchieta. Depois disso, o Arnaldinho mudou de lado. Ele se aliou ao prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, que é do Republicanos, e é adversário do grupo do Casagrande e do Ricardo. Só que o Pasolini também é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. E aí como é que ficaria isso, né? Na quarta-feira de cinzas, eu entrevistei o Arnaldinho. Ele estava ao lado do Pasolini, subindo o Convento da Penha, inclusive nesse dia, para a missa de cinzas. E aí o Arnaldinho, na ocasião, me disse o seguinte: olha, eu estou junto com o Pasolini, muito provavelmente vou renunciar ao mandato, porque para disputar a eleição de 2026, um prefeito tem que renunciar ao atual mandato, e aí depois nós vamos decidir quem vai ser candidato ao quê. Os dois eram, naquele momento, pré-candidatos ao governo do Espírito Santo, e iriam decidir depois qual dos dois seria realmente candidato, e aí, nesse caso, o outro seria candidato ao Senado. Então, o que a gente tinha até então, até hoje, né? O Arnaldinho era pré-candidato ao Palácio Anchieta, mas não descartava disputar o Senado e apoiar o Pasolini para o governo. Mas depois desse dia, né, de fevereiro para cá, o Arnaldinho foi dando outros sinais. Teve, por exemplo, há mais ou menos 2 semanas, a inauguração de uma estação de tratamento de esgoto feita pelo Casagrande aqui em Vila Velha, e o Arnaldinho foi lá. Ele não estava participando dessas agendas ao lado do Casagrande depois que ele passou a andar com o Pasolini. Mas, nesse caso, ele foi lá. Isso aí já acendeu um alerta, de tipo, será que está, então, rolando uma reaproximação? Isso não foi cravado nem pelos aliados do Arnaldinho, falou, não, foi uma coisa protocolar, mas, né, ficou aquela ponta de dúvida no ar. E outra questão, além disso daí, né, de como que o Arnaldinho se encaixaria nessa chapa com o Pasolini, sendo que o Pasolini também era pré-candidato ao governo, é uma coisa importante, é que o Arnaldinho é presidente estadual do PSDB. E como todo presidente de partido, a principal opção de um presidente de partido é montar uma chapa de candidatos a deputado federal. Uma chapa viável, né, que possa eleger pelo menos um deputado federal. E o Arnaldinho está, né, tentando montar essa chapa. Um dos principais aliados dele é o deputado federal Vitor Linhares, que saiu do Podemos e foi para o PSDB para ser candidato à reeleição nessa chapa do PSDB. Só que nos bastidores a informação é que essa chapa não estava consolidada. Isso colocaria o próprio Vitor Linhares numa situação difícil. Ele que tem potencial de votos, principalmente por ajuda da máquina da Prefeitura de Vila Velha, se não tivesse uma chapa, né, com outros candidatos a deputado federal que sustentassem aí a reeleição dele, ia ficar difícil. E o próprio PSDB Nacional também cobra, todo partido cobra isso, né? A Direção Nacional de Partido cobra que os diretórios estaduais, as comissões provisórias estaduais, elejam deputados federais. Então o Arnaldinho estava nessa situação aí complicada de como se encaixar nesse cenário, seja com Pasolini, seja com o grupo do Casagrande, para ser candidato ao governo ou ao Senado, e como viabilizar uma chapa viável, competitiva de candidatos a deputado federal. E aí, nesse cenário, a solução dele foi, então, não ser candidato,
a nenhum cargo, nem ao governo, nem ao Senado, ficar na Prefeitura de Vila Velha. Então, quando ele não vai renunciar ao mandato, vai permanecer, vai ser prefeito de Vila Velha até 31 de dezembro de 2028. E na nota que a Arnaldinho divulgou hoje, inclusive, anunciando, né, essa permanência e a não participação nas eleições de 2026, ele tem um trecho ali que ele cita: eu vou continuar trabalhando aí para eleger deputados federais e deputados estaduais. Essa é a principal missão dele agora. Ainda tem uma incógnita, que é se ele vai apoiar o Ricardo. Quem ele vai apoiar, né? Ele não vai ser candidato. Quem ele vai apoiar na disputa pelo governo do Espírito Santo? Há uma expectativa aí de alguns casamento-distas que ele poderia apoiar o Ricardo, mas eu não sei, que Arnaldinho, até se juntar com o Pasolini, era sempre aliado de Casagrande, mas ele nunca endossou, até hoje, o nome do Ricardo. Ele nunca falou que apoiaria o Ricardo. Então, se isso acontecer, já é mais uma reviravolta. Mas a expectativa nos bastidores é que pelo menos ele faça uma reaproximação aí com o grupo do Casagrande, não necessariamente nominalmente o Ricardo, para obter uma ajuda do Palácio para montar a chapa de candidatos a deputado federal. O que o governo que o Palácio Anchieta fez em relação a outros partidos da base aliada também. O governador é um ator importante, ainda que ele seja afiliado apenas a um partido, né, ao PSB, ele ajuda a montar chapas, né? Pede um aliado para ir para o partido X e para o partido Y, faz, sei lá, umas contas de projeção de votos para ajudar a fortalecer chapas. É uma coisa que o Arnaldinho precisa para o PSDB. Então, ainda tem alguns capítulos faltando dessa história, mas o principal desfecho a gente teve hoje, que é a decisão do Arnaldinho de permanecer na Prefeitura de Vila Velha e não disputar as eleições de 2026, Fernanda. É isso, Letícia. Te agradeço pela análise aí. Muito obrigada. A gente segue na cobertura. Ok, Fernanda. Até a próxima. Até a próxima.